Pessoal, bom dia a todos aí. Então, sejam bem-vindos. Começa mais uma aula aí de laboratório de introdução à robótica, né? Hoje nós vamos estar vendo uma parte de circuitos eletrônicos, é uma parte que nós temos que preocupar quando nós estamos montando aí um robô, né? E devemos nos preocupar com esse isolamento elétrico. Isso nos traz vários benefícios aí da disciplina. Na robótica, na verdade, né? Então, vou falar primeiramente aqui na aula de hoje sobre o que é o isolamento elétrico. Vou falar sobre isolamento digital, isolamento analógico. Vou passar a fazer alguns comentários e avisos, tá? Sobre atividade presencial. Deixo o material suplementar e a bibliografia que eu utilizei para poder montar essa aula de hoje. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, isolamento elétrico, tá? O que é um isolamento elétrico? O isolamento elétrico, na verdade, consiste de uma separação do seu circuito eletrônico, em que você passa a ter circuitos independentes. Quando você fala que você passa a ter circuitos independentes, significa que para cada circuito desses independentes, nós temos uma fonte específica. Então, você tem uma fonte para tratar o circuito A, uma fonte para tratar o circuito B, outra fonte para tratar um circuito C. Isso significa que tanto o positivo quanto o negativo, ou o positivo e GND de uma fonte, não enxerga o positivo e negativo da outra fonte. Não há conexão elétrica entre esses sinais, mas mesmo assim esses circuitos conseguem comunicar entre si, tá? E é justamente isso que nós vamos estar vendo hoje. E por que eu preciso estar fazendo isolamento elétrico dos circuitos, né? Então, quando que eu devo aplicar o isolamento elétrico? Bom, toda vez que eu quiser agregar segurança ao circuito eletrônico. Isso é meio óbvio. Em que momento que eu devo fazer isso? Toda vez que eu estou saindo de um circuito de lógica, passando para um circuito de potência. Então, o meu circuito de lógica, que é todo aquele circuito, aqueles componentes que estão na alimentação do seu microcontrolador, no nosso caso aqui, o Arduino, o Arduino trabalha ali com 5 volts ou 3.3 volts, tá? Então, dependendo do modelo de Arduino que você tem, esse Arduino, ele não pode ter conexão elétrica, ou seja, o GND do Arduino não pode ser o mesmo GND do seu motor elétrico aí, por exemplo. Se você tem aí uma carga, um motor, ou se você tem aí simplesmente um LED de alta potência, como é o que nós temos aí nesse caso aí da figura. O que é o isolamento elétrico? O isolamento elétrico é essa pecinha que está aqui no meio, que para esse exemplo dessa figura é esse CI, esse circuito integrado, que é o AN35. Aí você tem um monte de componente que eu vou mostrar esses vários componentes de fazer esse isolamento elétrico. Mas qual é a ideia? A ideia é realmente em uma mesma placa eletrônica você ter 2, 3, 4 circuitos separados. Então veja, vem o positivo, né? Saiu aqui do pino digital 9, só para a gente analisar esse circuito. Saiu o pino digital, do pino digital 9, que eu vou escrever analog write, analog write, bit alto ou bit baixo, né? High ou low. Quando eu estou em high, eu tenho alimentação aqui no caso, como eu estou no Arduino Nano, eu tenho 5 volts. Os 5 volts eu dimensiono e regulo a corrente por esse resistor aqui de 330 ohms. Esse resistor, então a corrente elétrica vai passar pelo resistor, segue pela trilha e vai chegar até esse LED que eu tenho dentro do 4N35. Passou pelo LED, o LED vai acender. Se eu tenho corrente elétrica e tenho tensão, o LED acende,
o LED acendeu, a corrente elétrica termina de passar pelo LED, sai pelo terminal 2 e retorna para o GND. Então eu fecho a minha malha, ok? Bom, veja que não há conexão elétrica, não tem como a corrente elétrica que está saindo aqui, que está circulando nessa malha, ela vir para esse circuito do lado de cá, ó, que é esse circuito de potência. Não há conexão física entre os terminais do LED e os terminais do transistor, que é esse terminal, esse elemento que está desenhado aqui dentro do 4N35, que tem os pinos 4, 5 e 6. Então, a primeira pergunta que vocês devem me fazer, né, eu imagino que você está pensando, se não tem uma conexão física, como que o meu circuito de lógica, que é o circuito do Arduino, ele está se conectando ao meu circuito de potência, que é onde está a minha carga? É simples. Esse componente aqui, como que é a conexão entre um componente e outro? É uma conexão luminosa. Uma vez que o LED acende, que ele está ligado lá, ele tem brilho, ele ativa esse componente e consegue fechar essa chave eletrônica. Então, esse transistor, que é esses elementos aqui, né, do pino 4, 5 e 6, isso é um transistor. O transistor é uma chave eletrônica e que, no caso dessa chave eletrônica aqui, o acionamento dela é feito por luz. Ou seja, se eu jogo luz de um LED nesse elemento, ele satura. Ele saturando, eu fecho a chave e a corrente elétrica consegue passar, então, pela minha carga. Ponto. É isso daí que funciona. Então, a conexão entre circuito de lógica e circuito de potência acontece através de um sinal luminoso. Então, eu não tenho conexão física. Qual é a importância, tá? E isso a gente tem que ficar muito ligado. Qual é a importância de se preocupar com o isolamento elétrico? A importância, né, você deve ficar atento aí com o isolamento elétrico por alguns motivos. Vamos lá. O primeiro, interferência. Tá? O primeiro é interferência. Vocês já tiveram na casa de alguém, ou mesmo na casa de vocês, em que você está assistindo televisão, de repente alguém liga um liquidificador lá na cozinha e a imagem da televisão fica toda tremida, toda chuviscada? Alguém já presenciou esse efeito? Alguém já viu isso? Turma, estão me ouvindo? Espera aí que alguém mandou coisa aqui. Não, ninguém mandou nada aqui não. O Pedro aqui respondeu que sim. Pelo menos o Pedro está participando aqui comigo. Bom, não é só o liquidificador. Você pode fazer isso de diferentes formas. O cara pode ligar uma parafusadeira, uma máquina de solda, uma serra. E você percebe isso. Até na iluminação, a luz fica tremendo. Por quando essa carga está ligada. Então, quando a carga liga, o negócio fica todo tremendo. Por que que isso acontece? Porque dependendo do tipo de carga que você tem aqui, ela pode gerar uma quantidade muito grande de ruído elétrico. Então ele gera ondas e ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam por todo o circuito. Então o que você precisa fazer? Se você tem um microcontrolador, um microprocessador, você não quer de modo algum que esse ruído elétrico chegue até ele. Então, o que você faz? Você usa o isolamento eletrônico, né, elétrico e eletrônico, justamente para cortar esses ruídos. Porque esse ruído elétrico ele não consegue passar por essa chave. Por quê? Não tem um acionamento do lado da carga para o lado do circuito de lógica. Só acontece acionamento no circuito da parte de lógica para a parte de potência. Então aí você já consegue eliminar esse efeito de ruído. Outra característica importante é, se
porventura acontecer alguma coisa errada do lado de cá, onde você tem a sua carga. Então você está com o motor funcionando, trabalhando e não sei o que. Vamos pensar aí de novo no liquidificador. O liquidificador ele tem uma potência. Tá lá, você está controlando a velocidade do liquidificador. O liquidificador está batendo. Se você colocar coisa demais e ele ficar pesado e deixar ele ligado, o liquidificador queima. Quando o liquidificador queima, ele pode fechar um curto do lado de cá, e que se eu não tenho esse isolamento elétrico, esse curto que ele está fechando do lado de cá, né, na parte da carga, ele chega até a sua parte de lógica e o seu prejuízo será maior, porque você queima a parte de lógica do seu hardware. Então, a parte talvez mais importante do isolamento elétrico são essas duas. Primeiro, tirar ruído, porque o ruído afeta diretamente, né, pode afetar diretamente o funcionamento do seu microcontrolador, do seu microprocessador, seja o Arduino, seja um Raspberry, seja qualquer outro, um PIC aí que você esteja usando. E o segundo em caso de curto de qualquer lado, tá? Seja do lado da lógica, seja do lado da carga, eu não queimo o outro circuito. Meu prejuízo financeiro ele é menor. Então eu não perco tudo que eu tenho na placa. Eu perco somente parte do que eu tenho na placa. Ok? Então na verdade, isso é a importância de se ter o isolamento elétrico. O isolamento elétrico ele é importante para evitar prejuízo financeiro aqui e mau funcionamento do circuito. Só que o que nós vamos ver agora é que há diferentes modos de se fazer esse isolamento entre circuito de lógica e circuito de potência. Lembra também, turma, até em trabalhos anteriores que vocês fizeram para mim, eu falei várias vezes, olha, se você vai ligar um motor, esse motor está no circuito de lógica. Esse circuito de lógica, o circuito de lógica não consegue alimentar o motor, ele não tem potência suficiente para alimentar o motor. Então você precisa de colocar uma bateria externa. Por isso que vocês iam lá no Tinkercad quando vocês estavam desenvolvendo o trabalho e colocavam uma bateria a mais lá para mim. Para quê? Para alimentar somente o circuito do motor. O resto ficava por conta do Arduino na fonte que ele tem, no regulador de tensão que ele tem lá. Ok? Então agora o que a gente quer fazer é separar a fonte da carga da fonte do circuito de lógica. Vamos ver como fazer isso. Tá? Então, esse isolamento que nós temos aí, né? Podemos isolar, então, sinais como PWM e sinais de comando associados tanto a cargas indutivas quanto cargas capacitivas. Podemos isolar aqui também sinais analógicos de sensores, tá? Tanto sinais digitais quanto analógicos de sensores. Para tal, a gente pode utilizar transformador, a gente pode utilizar relé e a gente pode estar utilizando circuito integrado. Qual será a diferença que eu tenho que tomar cuidado aqui? Para eu tomar a decisão do que eu vou usar. Qual é o tipo de fonte que eu estou utilizando? Eu estou utilizando uma fonte de corrente contínua, que é igual à fonte, né, que você tem aí do carregador de celular, que sai lá 0 ou 5 volts, ou 12 e 0 volts, o GND que você tem aí, uma fonte de 12 ou de 5 volts, ou você está trabalhando com uma carga, ou você quer fazer um acionamento de carga na corrente alternada, que eu vou pegar direto e alimentar diretamente da rede da CEMIG. Eu não tenho uma fonte, eu não tenho um conversor aí de alternado para contínuo. Então, o que fazer? Então, a primeira pergunta a ser respondida é: se eu vou fazer um isolamento elétrico, o que eu vou isolar? Qual é o tipo de alimentação que eu tenho do lado da lógica?
qual o tipo de alimentação que eu tenho do lado da carga, tá? É o que a gente vai ver aqui agora. Então a primeira pergunta é essa: eu estou trabalhando no alternado ou eu estou trabalhando no contínuo? Ok? Bom, transformador. O transformador, ele não faz uso, tá, daquele efeito luminoso que nós vimos lá naquele optoacoplador que eu mostrei naquela primeira figura que eu discuti aqui com vocês. Bom, ele faz esse isolamento através de fluxo magnético. Então você tem ondas magnéticas conectando o circuito A ao circuito B. Então você tem aqui a tensão 1 gerando a tensão 2, sendo que esses dois circuitos estão conectados única e exclusivamente por um fluxo magnético, tá? Então só vai existir a conexão entre V1 e V2, ela se dá pelo fluxo magnético que está sendo produzido por essa fonte aqui V1, tá certo? Transformador, ele é um tipo de isolamento utilizado quando você tem os dois circuitos operando em corrente alternada. Então você está com uma fonte alternada, tá? Tanto a tensão quanto a correntes são alternadas. Então é para um momento em que você quer fazer um isolamento e está usando aí dos dois lados a rede da CEMIG. Então como que eu faço, né? Vamos pensar um pouco mais aqui agora. Então como que eu faço aqui o meu isolamento se eu estou utilizando só a fonte da CEMIG? Lembra que toda construção deveria ter ali um quadro de distribuição. O quadro de distribuição, cada comando, cada quarto, cada ambiente tem um circuito específico que é comandado por um disjuntor que regula qual é a corrente que deve passar, a corrente máxima que deve passar por esse circuito. Então, o que você tem que fazer? Transformador, vou utilizar quando a minha fonte é alternada, a minha parte de lógica é alternada, a minha parte de carga também é alternada. Preciso isolá-las. Lembro que existe um circuito, uma malha separada no meu quadro de disjuntor e que para eu fazer esse acionamento, eu preciso ter então um transformador. O transformador que vai permitir eu fazer esse isolamento em circuitos de corrente alternada. Ok? Bom, e o relé? O relé, ele é para mim a transição. Como assim ele é para mim a transição? O relé, ele é feito para a situação de circuito em que o seu circuito de lógica, ok? O seu circuito de lógica, ele é corrente contínua. Então eu estou usando um Arduino e quero comandar uma carga que está num circuito de corrente alternada. Para essa situação, para essa condição, eu preciso de um relé. Para esse caso, a gente usa um relé. Aí tem diversos tipos de relé: relé de estado sólido, relé de chaveamento, que é a chavezinha mecânica ali, que é realmente uma mola presa aqui com um eletroímã. O eletroímã atrai ou repele, né? Ou deixa a mola repelir essa chave. Então esse polo aqui fica chaveando, bate e muda, e funciona igual um interruptor de tomada mesmo. Então você usa o relé para isso. Como que funciona o relé? Eu tenho essa bobina, que é comandada aqui pelos terminal A1 e A2, que são as minhas entradas da bobina. A bobina é nada mais, nada menos que um eletroímã. Então, quando eu fecho esse circuito aqui em A1 e A2, vai circular para mim uma corrente elétrica. Quando essa corrente elétrica circula, eu gero um ímã. Esse ímã atrai para mim essa chavinha aqui em cima. Então eu consigo mudar o status, tá? De normalmente fechado, que é a linha azul, que ele está aqui,
para o normalmente aberto. Então é como se eu tivesse ido no interruptor e apertado o botão. Liguei a luz ou desliguei a luz. E a minha carga elétrica, né? Que eu quero acionar, aí você vai ver se você está na lógica de normalmente aberto ou normalmente fechado, mas você tem a sua fase passando por aqui, a carga numa saída, seja na saída do normalmente aberto ou do normalmente fechado, e a carga ali ele indo para outra fase ou a carga indo para o neutro da rede elétrica. Bom, o Vitor mandou uma pergunta aqui. Relé é usado em controle de disjuntor para ligar ou desligar energia geral de um certo local? O Vitor, eu não sei te responder, tá? Eu sei que há algumas chaves, tá certo? Eu sei que existe chaves eletrônicas. Até semana passada eu estava com um rapaz que presta serviço para a CEMIG, e que hoje na rede elétrica da CEMIG eles têm algumas chaves que são controladas pela central. Então eu não sei qual é o método construtivo que essas chaves têm. Então eu não sei se um relé ele pode ligar e desligar um disjuntor aí de fase geral, ou se esse disjuntor ele é ligado, por exemplo, usando um servomotor. Então você manda o servomotor girar coisa para um lado ou coisa para o outro. Eu não sei qual que é a estrutura usada lá. Então eu não sei te responder o que eles usam para isso. Se é um servomotor, um motor de passo, ou se é um relé. Isso eu não sei te responder, tá? Mas às vezes sim, você poderia fazer isso. Para ligar e desligar o disjuntor, o relé eu imagino que ele não conseguiria. Você precisaria de ter um mecanismo mecânico mesmo ali para poder virar a chave, tá? Porque a chave do disjuntor ela é pesada. Agora, você consegue alimentar ou não alimentar esse disjuntor. Então ele vai estar na posição de ligado, mas sem alimentação. Então seu circuito está aberto. Se for desse ponto de vista, sim, você pode utilizar um relé, que aí o relé ele vai conseguir alimentar ou cortar a alimentação desse disjuntor, ok? Então essa é uma aplicação que nós temos aqui para o relé, né? Quando eu quero ter uma parte de lógica, que ela está toda em corrente contínua e a minha carga ela é corrente alternada. Para isso a gente tem inclusive aí por Arduino, você encontra facinho esse relézinho aqui, ó, que é o relé de esse SRD 05VDC, tá vendo? Esse cara aqui, ele faz a conexão, ele tem a parte de lógica dele operando em 5 volts, então por isso do 0,5V, ele trabalha com uma parte de corrente contínua com alimentação de 5 volts, e do outro lado, a saída dele ali, normalmente aberta, normalmente fechada, você liga sua carga aqui, que é a carga a qual você quer controlar. Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor de portão, pode ser uma parafusadeira, alguma coisa assim do tipo. O que não dá para eu fazer utilizando o relé? Se eu tenho uma chave, eu posso pensar em aplicar aqui então um sinal PWM? Pode. Qual é o problema? Devido à característica construtiva, né, mecânica aqui de funcionamento de um relé, se você liga um PWM, você vai estar ligando e desligando esse ímã aqui várias vezes. Ok, isso não em tese, para a bobina, isso não é problema. Agora, você vai ter um desgaste muito rápido do seu componente. Por quê? Se você começa a apertar e abaixar e soltar, apertar e soltar, no instantinho essa mola aqui afrouxa. Se a mola fica frouxa, o seu circuito aqui ele perde eficiência, ele começa a ter problema mecânico e vai danificar. Então, esse tipo de carga ele é realmente para fazer liga na potência máxima, desliga a potência máxima. Você não faz o controle de uma potência intermediária. Por quê? Devido ao acionamento que você tem lá, que é do aspecto construtivo mecânico do relé.
ok? Tanto é, eu não sei se alguém que já teve oportunidade de prestar atenção no relé, mas se você anda nesses carros mais antigos, você pega esses carros aí da década de 90, da década de 80, quando você liga a seta, ou acho que até nesses carros mais novos, alguns ainda são desse jeito, você liga a seta para um lado ou para o outro, tanto faz qual seta, você escuta o barulhinho certinho. Tec, tec, tec. Aquele barulhinho da seta é justamente um relé. É o momento em que ele sai aqui do normalmente aberto para o normalmente fechado. É o momento que você está chaveando. Então aquele barulhinho é o liga e desliga dessa chave aqui, tá? Então é esses polos que você está vendo aqui, com essa plaquinha no meio de cobre, que ele vai ficar no polo normalmente fechado ou no polo normalmente aberto. Então é a batida mesmo. A batida do terminal. É aquele barulho que a gente ouve. É a batida do terminal. Um no outro fechando o contato. Ok? Bom, então eu sei que transformador, né? Ele é para mim lógica AC, carga AC. O relé, ele é para lógica corrente contínua e carga AC, alternada. O circuito integrado, que na maioria dos nossos casos aqui serão optos acopladores, que é aquele elemento que eu mostrei na primeira figura, funciona quando eu quero isolar lógica contínua, carga corrente contínua. Então eu saí do alternado para o alternado e agora eu cheguei no contínuo. O que nós temos? Qual que é o princípio de funcionamento? É aquele que eu expliquei para vocês. Quando passa uma corrente elétrica, tá, por um optoacoplador, o optoacoplador internamente ele tem quem? Ele tem um LED que só emite luz, então você liga e desliga esse LED. A luz, tá? Que pode ser uma luz visível ou uma luz invisível. Pode ser a luz que a gente consegue enxergar ou pode ser uma luz ali infravermelha. E do outro lado, dentro daquele pacotezinho que você tem ali, que é a pecinha preta, nós temos um fototransistor. O fototransistor, como eu disse mais no início da aula, ele é uma chave eletrônica acionada por luz. Nós não vimos lá o LDR, que ele é um resistor que tem a sua resistência varia de acordo com a intensidade de luz que ele recebe? Pois então, aqui agora nós temos uma chave que você abre ou fecha a chave por luz. Então você comanda ou não comanda essa chave por luz, tá certo? Que é o caso aqui do nosso fototransistor. Em termos de símbolo, é essa figura aqui de cima. Em aspectos, né, quando você olha por aspectos de construção mecânica, você tem o LED na parte de cima e o fototransistor, né, aqui embaixo, na base, né, no fundo ali do CI que a gente está olhando. Componentes comerciais. Tem um monte, tá? Tem o 4N25, o TIL 111, TIL 113, o ILQ1, o TLP 250. Todos esses aqui funcionam com esse mesmo princípio. Você tem um LED, um fototransistor do outro lado. Então, você tem um LED associado a um transistor. Aí você pega o TIL 111, TIL 113. Às vezes ele tem, inclusive, para ser acionado e funcionar com pouca luz, aí você cria circuitos, o fabricante cria circuitos para aumentar a potência dessa luz e fazer com que o acionamento ocorra com pequena emissão de luz pelo LED. Então você não precisa que o LED esteja 100% aceso para que essa chave se feche. Ela fecha com muito menos, recebendo uma baixa, né, emissividade ali de luz. Então, esses são alguns componentes que você pode ir no mercado e conseguir comprar para fazer esse isolamento. Deixa eu abrir aqui. Eu fiz um circuitinho bem simples, tá? Que é só mostrando isso mesmo. Só abrir aqui para eu poder compartilhar com vocês. Então, desenhei no KiCad o circuito em que nós temos de conexão. Tá? O que eu preciso fazer aqui para o optoacoplador funcionar? Primeiro,
Meu resistor R1, eu tenho que pensar que eu preciso limitar a corrente para não passar uma corrente muito alta pelo LED e queimar o LED. Então a única coisa que eu tenho que garantir é que eu coloque um resistor que limite a corrente de modo a não queimar o LED que eu tenho dentro do optoacoplador. Então é aquela mesma ideia que a gente fez para o Arduino, tá? Lembra lá, você quer dimensionar um LED. Só que eu tenho que olhar agora não para o Arduino. Eu tenho que olhar para qual é a capacidade desse LED aqui. Ele consegue suportar qual corrente? Normalmente é baixinha, tá? É correntes ali da ordem de 30 mA, a corrente máxima que ele pode receber. Via de regras, com 1 mA, com 2 mA, esse LED já está aceso e já tem um brilho suficiente para poder fechar a chave eletrônica. Então eu só tenho que tomar cuidado ao dimensionar. E acredite, é 1 mA, dependendo do SEI que você está utilizando, com menos de 1 mA você já fechou a chave, tá? Então é algo que funciona muito bacana. E do mesmo modo, do outro lado, eu também preciso me preocupar com qual a corrente que eu vou deixar passar por essa chave. Porque novamente o fabricante me conta qual é a corrente máxima que o transistor fala. Aí aqui o transistor também são correntes baixas. Isso aqui é um circuito de acionamento. Circuito de acionamento, ele não tem potência elétrica. Então ele só faz o acionamento. A potência elétrica, você tem que ter elementos de potência mais à frente, que é o que vai sustentar a sua carga. Alguém consegue fazer a análise desse circuito aqui para mim e me dizer o que acontece com esse sinal isolado? O que acontece com eles? Tem algum problema ou não tem algum problema? Se eu faço o isolamento, eu mandei um, eu recebo um, ou eu mandei um, recebo zero? Como é que fica essa comunicação entre o circuito de lógica e o circuito de potência? Alguém consegue analisar esse diagrama que está aí para mim? Em que eu estou fazendo o isolamento de 5 volts para 12 volts? Em que situação, Yuri? Você mandou aí que você recebe zero. Em que situação? Yuri, em que situação você recebe zero? Tá digitando aí? Bom, vamos analisar aqui. O Yuri, eu não sei se ele está conectado ou se ele está digitando. Eu não consigo ver. Vou dar a explicação aqui então. Se o meu LED está apagado, tá? Não tenho luz. Qual é a tensão nesse ponto aqui do circuito onde eu estou tirando o sinal isolado? Alguém consegue me dizer? Vamos, turma, pode falar, não precisa ter medo não. Tá na hora de vocês falar. Aproveita, interage. Bom, se o LED está apagado, a minha chave está aberta. Então não existe conexão física entre o pino 5 e o pino 4. Se não existe conexão física, isso aqui para mim é simplesmente um cabo elétrico alimentado com 12 volts. Então, quando o LED está apagado, a minha chave está aberta. A chave estando aberta, eu vejo do outro lado um sinal isolado de 12 volts. Então eu estou jogando, vamos pensar do ponto de vista de lógica.
Do lado de lógica, eu estou jogando 0, porque o LED está apagado. Do lado de potência, eu estou recebendo bit alto, porque agora eu estou com um bit lá de 12 volts, que é a tensão de operação do meu circuito de potência. Quando eu ligo o LED, eu estou jogando aqui, então, no circuito de lógica, bit alto. Meu LED está aceso, tem tensão. Quando o LED está aceso, a minha chave fecha. Quando a chave fecha, o GND, ele agora vem parar na base do meu resistor aqui em cima. Então, nesse ponto aqui agora, eu tenho 0 volts. O que ocorre, então, quando eu isolo, tá? Quando eu faço o isolamento eletrônico usando um optoacoplador? Eu tenho a inversão de lógica do meu circuito. Tá? Eu tenho a inversão de lógica do meu circuito. Então, eu preciso, posteriormente, quando eu for programar esse meu hardware, eu preciso programar que se eu mandar no meu caso, se eu mando 1, eu estou jogando o sinal 0. Ou seja, para que eu desligue o meu motor, eu tenho que manter o meu sinal de lógica, né, em bit alto. Se eu quero ligar meu componente, se eu quero ligar a minha carga, eu preciso de jogar 0. Então, ele trabalha com lógica invertida. Tá? Fiquem atentos com isso daqui, porque senão depois você fala assim, meu circuito não funciona. Sim, o seu circuito funciona. A questão é que ele funciona com lógica invertida. E por que ele funciona com lógica invertida? Porque o optoacoplador faz essa inversão de lógica. Ok? Então era isso que eu queria mostrar nesse circuito. Bom, isolamento analógico. Existe também optoacopladores para que eu possa isolar inclusive sensores. Então, se der algum problema lá com o meu sensor, que ele pode estar num ambiente muito agressivo, esse ambiente agressivo corroer a estrutura do meu sensor e fazer ele fechar um curto, o que eu preciso fazer? Se fechou um curto, esse curto vai chegar para mim no terminal do meu microcontrolador e vai queimar. Então, qual é a opção? Aí os fabricantes desenvolveram essa estrutura. Então, o meu sinal de entrada, que é o sinal que está vindo do sensor, ele passa por um conversor analógico, esse aqui é amplificador operacional, tá? Que funciona como um buffer. Esse símbolo aqui é de um amplificador operacional. Esse amplificador operacional, ele regula para mim a corrente, né? Então ele pega um sinal baixinho, regula ele e amplifica ele, como o nome fala, amplificador operacional. Bom, esse amplificador operacional, ele controla então para mim um LED, e em vez de se ter apenas um fototransistor, eu tenho 2 fototransistores dentro do circuito. O que eu preciso tomar de cuidado? Preciso tomar cuidado o seguinte: esse fototransistor, tanto o LED quanto um fototransistor é acionado, tá? Ele está sendo acionado pela fonte de alimentação do sensor. Então você tem o sensor, veja que o GND dele tem essa simbologia aqui. Do outro lado, que é o sinal isolado, o GND tem outra simbologia. Isso significa, representa para a gente que você então tem um circuito isolado eletricamente. Quando os GNDs são diferentes, esses circuitos estão isolados. Então, o que acontece? A quantidade de luz, tá? A quantidade de luz que esse fototransistor recebe depende de quanto essa chave aqui está sendo chaveada também, fechada também. E é justamente essa chave que faz para mim a variação do sinal entre 0 e 5 volts. Então veja, uma chave está chaveando, primeiro fototransistor, ele joga para mim de 0 a 5 volts, que é o que vai chegar para mim no LDR. Então é isso o que nós temos aqui nesse sinal analógico. E do lado de cá ele funciona do mesmo jeito que nós vimos lá no lado da carga, e do lado de lá ele não muda
em nada. A não ser que a minha carga agora, a minha fonte do lado de lá também é uma fonte igual, né? Então ela é 5 volts de um lado, ela vai ser de 5 volts do outro. Eu não posso ter fontes aí diferentes, não é um indicado, senão você perde. Você pode até fazer essa mudança, mas aí você vai ter que reescalar a leitura do seu sensor. Então é possível fazer isso. Aqui tem um outro circuito, tá? Que ele usa já outros componentes. Com qual diferença? No anterior a gente está usando em um único encapsulamento, a gente está usando fototransistores. Nessa outra abordagem aqui nós estamos usando um FET. Então eu mudo o tipo de chave eletrônica, tá? Mas no final da história o que se quer montar é esse mesmo circuito que nós temos aqui. Um LED associado a duas chaves eletrônicas. Só que quando eu utilizo um MOSFET aqui, né, um FET, que é um outro tipo de chave eletrônica, eu posso fazer isso separadamente e o circuito, que era aquele circuito pequenininho, vira esse circuito grandão que vocês estão vendo aqui. Mas a ideia, a lógica de funcionamento é a mesma. Se eu preciso então isolar um sinal analógico de sensor, eu tenho disponível no mercado alguns sensores, tá? Alguns optos acopladores aí. O HCNR 200, o HCNR 201. O HCNR eu até fiz uma pesquisa de preço, tá? Hoje, aqui no Mercado Livre, e eu acho esse componente aqui a R$ 36,00. O HCNR 201, também achei ele no Mercado Livre a R$ 14,00. Ambos fazem a mesma coisa que a gente precisa. Pensa, você gasta R$ 36,00, vamos pegar o mais caro. Dependendo do sensor que você está trabalhando no seu circuito, ou dependendo da sua CPU, a lógica que você está ligado no sistema, ela custa mais de R$ 1.000. Se você faz o isolamento elétrico e acontece problema de um lado ou acontece problema do outro, esse problema não sai queimando tudo. Então, com R$ 36,00, você economiza, às vezes, uma CPU que está custando lá 10 pau. Ou você pega um sensor aí, dependendo do tipo de sensor, se for um sensor de precisão, custa 4, 5 mil reais. Então você consegue preservar e garantir aí que você não vai ter prejuízo. Bom, sobre a parte aqui de isolamento elétrico, alguém tem dúvida? Alguma coisa que eu posso esclarecer ou eu posso passar para a parte de avisos? Bom, ninguém manifestou, então vou entender que não tem dúvida, que está tudo tranquilo. Sobre o exercício, né, exercício avaliativo, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir aquela atividade que eu tinha comentado com vocês na semana passada, a gente está fazendo uma semana hoje, e vocês vão fazer para mim o acionamento apenas do servo motor utilizando o potenciômetro e a parte de isolamento elétrico. Eu não vou deixar para dar a parte de interrupção, que seria a chave que eu tinha colocado lá, porque eu só vou conseguir dar isso semana que vem. Senão vai atrasar e vai apertar demais vocês. Então, vou reduzir a atividade. Esse primeiro exercício avaliativo, vou deixar os esclarecimentos aqui no Teams, mas vou reduzir ele não vai ficar tão grande em termos de hardware ali, de montagem, como ele seria inicialmente. Então vai ter essa redução. Bom, a Sara me retornou aqui hoje no início da aula que ela fez uma pesquisa aí que ela obteve resposta de 36 pessoas. 36 pessoas responderam o questionário que a Sara mandou e nós temos, né, de respostas aqui que gostariam de retornar, de tentar fazer algo no presencial. Dessas 36, 30 pessoas. Então, 30 respostas aí foram para retornar à atividade presencial. O que aconteceu? Nesse intervalo de terça-feira para hoje, que foi quando surgiu essa possibilidade, eu já conversei com o Marlon, coordenador de curso, né? E perguntei para ele como que está funcionando. Bom, do ponto de vista do Marlon, né, ele como coordenador não colocou nenhum empecilho nesse nosso retorno. Então, a gente pode sim pensar em fazer alguma atividade presencial
lá no campus. O que nós precisamos, o que eu preciso, tá? Isso eu preciso. Caso vocês realmente queiram ir ao campus, eu posso pensar em fazer uma atividade avaliativa presencial no laboratório. O que a gente iria fazer? A gente iria confeccionar uma placa de sensor, dessas que a gente estudou aqui, provavelmente uma plaquinha ali do sensor de luz, desse que nós montamos, que vocês trabalharam com ele diversas vezes lá no Tinkercad. A gente ia construir uma placa dessa eletrônica, iríamos programar e testá-la lá no laboratório. Então daria para vocês ter pelo menos uma parte relacionada ao sensoriamento do robô, da confecção, à programação e ao teste prático da placa, ver como que esse sensor funciona. Para que isso ocorra, eu preciso ter uma lista com os nomes dos alunos que gostariam de fazer essa atividade prática em laboratório, tá? Lembrando, não é obrigatório fazer essa atividade prática. Essas pessoas que falaram que preferem que o ensino não volte para o ensino presencial agora, se ela resolver manter a posição, ok, eu vou passar outra atividade para você poder resolver para mim de casa, sem precisar ir no laboratório. O que eu preciso nesse momento? Eu preciso da relação de alunos que estão dispostos a ir lá no Cefet. Para quê? Para que eu possa, então, programar. Essa atividade, gente, se a gente vai fazer, a gente precisa de comprar os componentes. Eu até fiz uma lista aqui rapidinho do que a gente gastaria. Mais ou menos em termos de componentes eletrônicos, aqui nesse site não tem tudo, mas eu coloquei alguns componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos para montar a placa deve ficar ali sem frete na faixa de R$15, tá? De R$15. Mas, além dos componentes eletrônicos, nós precisamos de um Arduino. O Arduino Uno, eu achei dele no Mercado Livre por R$35. Então, desconsiderando frete, tá? Porque aí vocês podem fazer uma compra maior juntos e ratear o frete. O trabalho ele ficaria ali na faixa de R$60 para dividir por grupo, tá? Eu penso em trabalhar na bancada lá, se for permitido, trabalhar com grupos de 3 pessoas. Então seria uma atividade que ela teria um custo aí de R$20, que é para a gente poder fazer essa montagem no laboratório. O laboratório não tem esses componentes e nem Arduino disponível. O Arduino até está para chegar, mas não chegou ainda, então não tem como a gente utilizar. Aí, o que eu preciso? Ô Sara, você já se dispôs a fazer esse levantamento? Seria possível você coordenar para mim essa lista de viabilidade, coletar os nomes e me enviar os nomes das pessoas que têm interesse em voltar e fazer essa atividade presencial? Bom, ela mandou um sim aqui, então sim, né, Sara? Você faz esse levantamento para mim, coleta os nomes? Pode deixar. Então, beleza. Então, pessoal, quem tiver interesse em desenvolver essa atividade presencial, o primeiro passo que nós precisamos é se comprometer. Se comprometam como? Então, eu vou pegar 3 nomes que está aqui para mim em sequência. Vamos falar aqui que a Sara, a Evelyn e a Laura Martins vão formar um trio para trabalhar juntas. As 3 conversam primeiramente entre si, então nosso grupo é aqui, Sara, Evelyn e Laura Martins. Nós queremos ir lá no laboratório fazer esse trabalho prático. Beleza, assumiu o compromisso, tenham ciência que vai ter esse gasto aí de uns R$20 a R$30 por pessoa, no pior caso, tá? E pronto. Então vocês vão lá e fazem isso daí. Isso se cada um quiser. Se você fala assim, olha, eu posso comprar um Arduino. E o que vai acontecer? Na hora da programação, usa só o meu Arduino. Então vocês fazem a plaquinha, que aí a plaquinha vai ficar nos R$20 no máximo. E vocês não precisam investir agora no Arduino. Aí usa o meu Arduino, vocês só vão precisar ter um notebook lá no laboratório. Vocês fazem a programação no seu... como é que fala? No seu computador, e a gente transfere isso
para o Arduino que vai estar lá no laboratório. Poderíamos trabalhar dessa forma também, que aí o trabalho, em vez de ficar em R$60 para o grupo, ele fica na faixa dos R$20 para o grupo. Não teria problema nenhum, já que é só uma aula que a gente vai fazer lá embaixo. Tá bom? Combinado? Então, trabalhem, pensem, montem os grupos e quem quiser ir para o laboratório, me manda a relação de nomes para a gente poder programar essa ida ao laboratório. Podemos ficar combinado assim? Vê se vai ser possível, tá, gente? A gente está fazendo isso daí para tentar uma liberação e acessar o laboratório para a gente poder trabalhar lá. Ok? Bom, material suplementar, eu deixo o datasheet aqui daqueles CIs que eu falei aqui, site do fabricante, e uma referência que eu usei para falar todos esses circuitos eletrônicos aqui, seria o livro aqui do Cedra e Smith, que é um livro de eletrônica super conhecido. Pessoal, alguma dúvida? Porque eu quero encerrar a aula, que eu já até passei do horário hoje, dando esses recados, esses avisos aí. Alguma coisa que eu preciso esclarecer ou tá tranquilo? Bom, ninguém manifestou, entendo que está tudo tranquilo. Agradeço a presença de todos aqui, então. Bom final de semana, bom feriado. Aguardo vocês aí terça-feira em Laboratório de Programação Aplicada. Ok? Um abraço a todos, gente. Bom final de semana. Obrigado pela presença.